E para falar sobre metrite em vacas, eu recebo a médica veterinária Michele Bastos. Michele, muito obrigada pela sua participação aqui no Urufino em Campo. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar participando aqui com vocês. Bom, então metrite acontece em vacas, acontece em fêmeas, né, de suínos, mas hoje então especificamente a gente vai falar sobre vacas. De uma maneira geral, metrite então é a inflamação, uma infecção no útero. Exatamente, é um processo inflamatório, né? Um processo aí que acontece decorrente de uma contaminação que ocorre no útero dessa vaca, porque o útero é um ambiente aí que precisa ter muito cuidado aí com contaminação. Qualquer bactéria, qualquer micro-organismo que chegue até esse útero pode sim desencadear um processo aí de contaminação, um processo inflamatório que vai resultar nessa doença que a gente chama de metrite. E Michele, de que maneira pode acontecer essa contaminação? Ela é muito comum aí nesse momento pós-parto, é onde a gente tem maior ocorrência, principalmente nas vacas, né, em rebanhos leiteiros. E pode ser, às vezes, porque o animal, durante o parto, estava num ambiente com muita contaminação. É muito comum em animais, por exemplo, em vacas que pariram e tiveram a placenta ficou retida por um tempo, né, que a gente chama de retenção de placenta, aumenta a predisposição de uma metrite nesse animal num período pós-parto, decorrente de todas essas alterações aí que acontecem. Às vezes a placenta fica retida, facilita a entrada de micro-organismo, altera todo o funcionamento, toda a fisiologia desse útero. Então, consequentemente, pode gerar, sim, um processo aí de metrite. Na hora da inseminação artificial, na hora de manusear os equipamentos, também pode ocasionar? É importantíssimo pensar sempre em trabalhar com a maior higiene possível nesse momento também, porque tudo que a gente, durante o processo de manejos reprodutivos, né, de um modo geral, e principalmente na inseminação, a gente está colocando a pipeta, né, com o sêmen dentro desse útero, levando até dentro do útero. Então, tem que tomar muito cuidado com a higiene, sim. A gente, qualquer contaminação que a gente levar junto com esse aplicador, com esse sêmen, a gente está possibilitando o desenvolvimento de um processo inflamatório. E a metrite acontece mais no pré, durante o pós-parto, como é? Nesse período pós-parto, é imediato, aí onde a gente sabe que existe grande chance, né, de contaminação, e é onde a gente tem a principal ocorrência dos casos de metrite é realmente nesse período aí após o parto. Mas um animal que já passou esse período pós-parto imediato e já está liberado para reprodução, recebendo as inseminações, também pode ter algum grau de contaminação desse útero e desenvolver casos aí de processos inflamatórios e que a gente chama de metrite ou casos mais leves um pouco como uma endometrite. Mas assim, é uma inflamação, né, que a vaca tem. Isso acaba comprometendo ali ela tem alguma reação, tem febre, fica debilitada, como que é? Dependendo dos casos, sim. Nos casos das metrites mais graves, principalmente essa metrite puerperal aguda aí que é bem após o parto aí por contaminação ou por consequência de uma retenção de placenta, aí sim o útero vai ter muita contaminação, vai ter muito conteúdo, né? Vai estar com grande quantidade de micro-organismos ali dentro desenvolvendo esse processo infeccioso inflamatório, né? E aí sim pode desencadear em sinais sistêmicos do animal diminuir o apetite, ter febre e decorrer todo um processo sistêmico e que aí sim necessita de uma intervenção para que o animal consiga reverter esse quadro. Ok, Michele, muito obrigada por enquanto. Agora o produtor que está nos assistindo já sabe quais são os sinais clínicos da metrite, os prejuízos que ela causa para o seu bolso e a gente vai falar sobre tratamento e prevenção, só que isso é no próximo bloco, então não saia daí, a gente volta já já. Ô Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e tá fazendo sucesso? Ah, é essa, Thiago? Quem é? Superium, a nova dupla da Ouro Fino, Fipronil e Fluazuron. Superium é um ectoparasiticida de uso puron com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Solução superior é Superior.
Ouro Fino em Campo está de volta e hoje o quadro em discussão é sobre metrite em vacas. A gente já falou sobre os sinais clínicos da doença, como fazer o diagnóstico e quais são os prejuízos para o seu bolso, produtor. Agora, a médica veterinária Michele Bastos, que é a nossa convidada de hoje, vai falar sobre a prevenção e o tratamento. Então, Michele, diagnosticou que tem metrite. Primeiro passo, chamar o médico veterinário, Michele. Exatamente. É importantíssimo, né, a avaliação reprodutiva feita por um médico veterinário para realmente diagnosticar o que está acontecendo com esse animal. Se é um caso de metrite, se esse animal está com conteúdo uterino, se esse animal está manifestando algum sinal sistêmico que necessita de uma intervenção mais rápida, ou se é simplesmente um caso mais leve de uma endometrite que está simplesmente atrapalhando esse animal ou prejudicando aí esse animal de conseguir ter os eventos reprodutivos acontecendo da forma correta. Ok, e depois, né, que foi diagnosticado, chamado o médico veterinário, tem alguns produtos que são utilizados ali, anti-inflamatórios, antibióticos? Exatamente. Em casos mais graves, uma metrite mesmo com grande quantidade de conteúdo, ou muitas vezes que já começa a evoluir para um quadro sistêmico onde o animal pode apresentar febre, diminuição da ingestão de alimento, tudo isso, aí sim tem uma grande necessidade de, além do antibiótico sistêmico, né, para proteger esse animal de toda essa evolução da doença, também um anti-inflamatório para ajudar esse animal na reversão desse quadro, diminuir febre, fazer com que esse animal retome a alimentação, é importantíssimo. Michele, muito obrigada pela sua participação aqui no Ouro Fino em Campo. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até. Bom, e qual tema você quer ver nas próximas semanas aqui no quadro em discussão? Mande sua sugestão pelo e-mail ourofinoemcampo@ourofino.com ou então no WhatsApp 16 98181 8687 é para participar mesmo, hein?